creio que é a primeira pergunta que a gente sempre tem que fazer a respeito de qualquer pesquisa, a respeito de qualquer desenvolvimento. Qual é o método que você usa? Qual é o caminho que você vai usar, né? A palavra método, né, significa isso, caminho. E de fato, né, gente, é uma das dúvidas que mais aparecem, né, lá para a gente, lá para nós professores, os alunos sempre, principalmente aqueles que estão fazendo TCC, monografia, eles sempre nos perguntam do tipo, o que a gente coloca aqui na parte do método, professor? O que a gente tem que escrever aqui? Eis aí então uma explicação. Vamos tentar apresentar um pouquinho a resposta, né, para essa pergunta. O que a gente coloca aí na parte de metodologia, de um TCC, de uma monografia, de um artigo, do que quer que você esteja desenvolvendo aí. Então, como eu acabei de dizer, né, método vem lá do grego e tem esse sentido de caminho, né? Qual o caminho que você usa, né, para alcançar alguma coisa, para chegar até algum lugar? E nesse sentido, quando a gente fala de metodologia, a gente está pressupondo então todos os passo a passos que você vai dar até alcançar o objetivo que você quer, tá? Então imagina o seguinte, a pessoa está simplesmente te perguntando de uma maneira bem simples, algo do tipo, de onde você tirou isso? De onde você tirou essas informações que você está escrevendo aí no seu TCC, na sua monografia? Essa é a pergunta básica, tá bom? A gente poderia também pensar, né, como uma vez que se trata de passo a passo, né, eu poderia responder mais ou menos assim, do tipo, qual é qual a receita para fazer esse bolo aí, digamos assim, né? Essa é a ideia de receita. Qual é a receita que você usou para construir esse seu TCC, né? Imagina exatamente isso, né? Um passo a passo ali. A receita do bolo exatamente mostra os ingredientes, né, que você usou, o modo de preparo, né? Qual o procedimento que você usou para preparar, ok? E a receita de bolo ela mostra exatamente o que diz respeito exatamente à metodologia, tá bom? Quando num determinado trecho lá da sua monografia que diz respeito à metodologia, o que você tem que se focar antes de mais nada é nesse aspecto do procedimento. Qual é o procedimento que você usou para adquirir o conhecimento, tá bom? A gente pensa aí exatamente também numa palavra próxima disso, mas que a gente não tenha, talvez vocês não usem no seu cotidiano, né? Mas vocês vão ouvir em algum momento, que é a palavra algoritmo. Tá? Algoritmo é mais usado na área de computação, para programar computadores, mas a palavra algoritmo ela significa exatamente uma sequência de passos finitos para realizar alguma tarefa. Tá? Quando alguém te pergunta qual é o algoritmo, né, que você está usando para realizar uma determinada tarefa, qual é o algoritmo que você está usando? A pergunta vai ser exatamente pelos passo a passos, tá? Que sempre tem que ser lá no que diz respeito ao limite, né, de passos, porque você não pode ter infinitos passos para proceder numa pesquisa, senão o negócio nunca acaba, né? Então, por isso que aí tem que ser passos finitos, né, para realizar uma determinada tarefa. A receita de bolo é uma espécie de algoritmo também, né, de um passo a passo para executar alguma tarefa. Você deveria ser capaz, então, de descrever o que você fez para produzir tudo aquilo ali. Veja, como poderia ser, por exemplo, na nossa área de humanas. Geralmente, a primeira coisa que a gente faz é um levantamento bibliográfico, tá bom? O levantamento bibliográfico corresponde nada mais, nada menos do que um levantamento dos livros que você encontrou na biblioteca, que tem a ver com o conteúdo que você está desenvolvendo, na própria internet, ok? Aquilo que você está desenvolvendo ali tem que ter alguma base, pelo menos de alguns autores anteriores, algumas referências, para você apontar lá até nas próprias referências bibliográficas. Tá? Mas a questão é o seguinte, você fez então um levantamento bibliográfico. Bom, isso é um método, tá bom? Para você adquirir um conhecimento sobre algum assunto que você está falando. Então você fala isso, você pode comentar, por exemplo, que você fez análise de texto,
análise de um determinado texto de uma forma lógica, de uma forma mais quantitativa. Aí tem essa questão também, né, de você botar assim, minha pesquisa foi voltada mais para quantidade, quantificações, ou foi mais para qualidade, né, aí uma pesquisa qualitativa. Nesse sentido, você vai observando que você vai dando características a todo o procedimento que você foi usando, tá? Você pode imaginar também uma pesquisa que tenha sido baseada na matemática, tá bom? A matemática, ela basicamente seria um dos princípios, uma das metodologias possíveis que você poderia usar. Sei lá, o raciocínio lógico matemático. Você também poderia usar uma experimentação qualquer. Você fez um experimento qualquer e aquilo ali serviu de base para os seus conhecimentos. Você poderia também imaginar, por exemplo, na área de humanas a gente faz muita entrevista, né? Uma entrevista que você fez, né? Você realizou uma entrevista lá com um gestor, com uma direção, você fez com um professor, com alunos, sei lá. Você fez uma entrevista, tá, com alguma pessoa, e entrevista foi o meio pelo qual você adquiriu certos conhecimentos sobre um determinado assunto, tá? A experimentação em laboratório, ok? É uma metodologia também. Pense então que já é uma outra coisa que você pode acrescentar aí na sua pesquisa. Então você pode pensar também em relatos de experiência, ok? Que você teve lá numa sala de aula, uma experimentação que você teve com alguns alunos. Aí nesses casos você tem que sempre ter alguma forma de relatório, né? Para você relatar aquilo que você está experimentando, né? Porque tem que ter todo um critério também, não pode ser jogado de qualquer maneira, você relatar o que você quiser também. É claro, aí é importante buscar o professor para te orientar, para você fazer isso da melhor maneira possível. Então, são várias as formas, né, que você pode acrescentar aí como forma de metodologia. As vozes da sua cabeça. A gente poderia imaginar aí, de onde você tirou isso, né? As vozes da sua cabeça. Né? Alguém poderia responder uma coisa desse tipo. Bom, tem essa brincadeira, né? Existe essa brincadeira quando a gente exatamente não tem muito, não sabe de onde tirou, simplesmente inventou na hora, né? Basicamente. Mas a gente pode pensar também o seguinte, que às vezes eu não gosto muito dessa expressão, né, porque ela pode também tirar um pouco da autonomia da pessoa, né, porque é como se a gente fosse obrigado a sempre repetir o que alguém já falou, né. De onde você tirou isso? Quais são as suas fontes? Né? Aí a pessoa fala, foi eu que pensei, eu pensei por mim mesmo. Aí alguém vai lá e diz, vozes da sua cabeça então. Isso aí soa muito ofensivo, né? Porque eu acho que é importante a gente pensar por nós mesmos também, né? Só que, é claro, pensar por nós mesmos com critérios, ok? Ter algum critério. Aí que tá. Quando você for pensar por você mesmo, você precisa separar, então, critérios para discernir melhor tudo aquilo que você está concluindo, tudo que você está afirmando, tá? Na sua pesquisa. A questão do critério para separar, para ter mais garantia do que eu estou afirmando. Tem algum critério que realmente me garanta que eu estou neste caminho aqui e esse caminho está sendo mais seguro do que o outro? Sabe? Que realmente afaste qualquer outra coisa e eu estou certo naquilo que eu estou afirmando? É uma pergunta que a gente pode fazer sempre. Tá? Qual a justificativa? Né? Lembrando que um conhecimento mesmo, tá, gente? Antes de falar de método, a gente deveria estar falando aqui também da própria definição de conhecimento, né? Conhecimento já é definido lá desde Platão como sendo uma opinião verdadeira justificada, né? Ou crença verdadeira justificada. Então, quando você opina sobre alguma coisa, você pode lá ter o direito de opinar, e você vai achar que é verdadeiro e tudo mais. Mas o que vai realmente diferenciar uma opinião qualquer, tá, de um conhecimento é, antes de mais nada, o justificada, né, aquele aspecto finalzinho lá, justificada. Se ela foi justificada, teve critérios que você realmente apresentou razões, causas, tá, para que aquilo ali seja tratado como certo, beleza, você pode chamar isso aí de conhecimento.
E isso faz com que a gente passe a se dedicar mais a refletir, por exemplo, sobre como é que eu conheço. Será que eu estou conhecendo de uma forma correta? Será que eu não estou sendo enganado? Esse tipo de pergunta, né, que vai crescer cada vez mais na Idade Moderna, essa questão das suspeitas, das dúvidas, isso que vai crescer muito na Idade Moderna vai realmente surgir, principalmente com Descartes. E nós podemos aqui pensar que o Descartes, então, está num contexto ali moderno, mas ali um momento assim de muitas dúvidas e muitos debates, né? O Renascimento estava basicamente iniciando um processo do iluminismo, né? Muitas confusões religiosas, né? Os céticos crescendo, uma certa tentativa de reconstituir o pensamento grego, né? No Renascimento também. A questão política, social, enfim, várias confusões. Ele estava ali, Descartes, lá no século XVII, desenvolvendo seu pensamento. Tá? E quando ele está ali, está realmente num ambiente muito de incertezas. Então, quando ele constrói isso, ele já está querendo construir uma coisa para dar garantia. Tá? Dar garantia no conhecimento que está sendo produzido. Eu não quero que o meu conhecimento seja incerto. O meu conhecimento, meu método precisa encontrar a verdade que seja exata a respeito do mundo. É isso que o Descartes está propondo. É com ele que vai surgir essa preocupação a respeito do método e que vai culminar, né, isso vai se desenvolver depois dele também, com vários outros filósofos que vão dar suas opiniões também, os seus posicionamentos, isso vai culminar até a gente alcançar o que a gente tem hoje, né, do método científico. Então, quando a gente fala de metodologia, isso é uma coisa muito importante. E até é importante comentar sobre metodologia, porque, é claro, depois de Descartes, depois lá na Idade Contemporânea, vai aparecer, por exemplo, Feyerabend, que vai defender vai ser contrário aos métodos, né? Ele vai fazer toda uma defesa contrária ao uso de métodos. É engraçado isso, na Idade Contemporânea a gente vai ter um pensador assim mais relativista em relação a esse aspecto epistêmico e tal, e ele vai atacar diretamente essa questão da metodologia, né? O Paul Feyerabend, né? Que é um filósofo que critica, né, essa busca por métodos, né? Ele vai ser muito mais, digamos assim, aberto à possibilidade de métodos diferentes. É o Paul Feyerabend. E eu diria que a gente tem que, por enquanto, antes de a gente chegar nesse autor, a gente precisa entender os precedentes, né? O que aconteceu aí, por exemplo, para uma pessoa se preocupar tanto com a metodologia? O que ele está resguardando? O que ele está protegendo? Ele está protegendo o conhecimento humano, certo? Aquela questão lá que eu falei para vocês, né, que o filósofo é o cara que busca o cuidado, né, o filósofo é aquele cara que ama o saber. E uma vez que ele ama, ele busca cuidar do entendimento humano, cuidar do saber humano. É isso que o Descartes fez. Tá? Ele está lá num momento muito confuso e ele estava tentando construir da melhor forma possível uma maneira, né, de dar uma garantia para o conhecimento que nós temos.